Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Yunus e vamos continuar com mais um vídeo de funções complexas, da matéria funções complexas. Então, hoje vamos falar sobre continuar com o assunto de séries e sequências. E o que vamos falar hoje vai ser sobre séries de potências, ok? Então, antes de começar a falar sobre séries de potências, vamos precisar falar um pouco sobre a sequência das funções. Então, o que é uma sequência de funções? Uma sequência de funções é uma sequência que, na verdade, os elementos são funções, não? Nesse caso, seriam funções complexas. Ou seja, uma sequência das funções é uma sequência, digamos, f, é uma função f de n para conjunto das funções, digamos, de um subconjunto de C para C. Digamos aqui temos conjunto das funções, que leva cada n para a função fn, que é uma função de D, de um subconjunto qualquer D, de números complexos para números complexos. Então, dessa forma, a gente define uma sequência das funções. E estamos vendo a definição aqui. E denotamos por qualquer uma dessas três notações. Então, desde que temos uma sequência das funções, então, digamos, f1 de z, f2 de z e aí para frente. Então, para cada z em números complexos, pode acontecer que essa sequência seja convergente ou divergente. Então, é importante para encontrar conjunto dos pontos que essa sequência vai ser convergente. E para isso nós vamos só concentrar sobre um certo tipo de sequência das funções que vamos precisar, que vai ser isso aqui. Essa sequência aqui, fn de z, vai ser igual a alfa n vezes z menos z0 elevado a n, onde z0 é um ponto fixo em C. Z0 em C, a gente já fixa esse ponto. E alfa n é uma sequência de números complexos. Então, alfa n é uma sequência numérica. Ok? Então, mais um pouco para frente vamos ver alguns exemplos. Mas uma coisa que aqui podemos declarar que a gente tem certeza é o seguinte fato. Que nós temos fn de z é igual a alfa n vezes z menos z0. Ok? Isso implica que f0 seria que f0 de z seria alfa 0. f1 de z seria que? Seria alfa 1 z menos z0. E assim para frente. fn de z seria que? Alfa n z menos z0, certo? Agora, se z fosse igual a z0, o que acontece? f1, desculpa, começamos com zero. f0 de z0 seria que? f0 de z0 é uma constante sempre. Então, seria isso, alfa 0 mesmo. f1 de z0 seria que? Olha, z0 menos z0 vai zerar esse termo da sequência, então seria 0. f2z0, da mesma forma, seria 0. E assim para frente. fn de z0, aqui temos n, desculpa. Então, isso seria aqui, também seria 0. E continuamos dessa forma. Portanto, vamos ter que? Vamos ter a sequência fn de z0 converge para aqui, 0. Então, essas sequências já existe pelo menos um ponto
que é o ponto Z0, onde a sequência vai convergir a zero. Agora, outros pontos realmente vai depender da sequência, que a gente vai ver alguns exemplos para verificar. Bom, antes de continuar, vamos ver aqui uma observação. Nessa observação, se nós substituímos numa sequência, alfa n, sequência das funções alfa n, z menos z0 elevado a n, se nós fazemos a substituição w igual a z menos z0, então, digamos, o termo, enésimo termo, fn de z, que é igual a alfa n, z menos z0 elevado a n, vai virar aqui alfa n, w elevado a n. Ou seja, em vez de verificar, de estudar uma sequência dessa forma, a gente pode simplesmente trabalhar com uma sequência dessa forma, que vai ser mais simples. Então, sem perder a generalidade, nós podemos estudar sequências dessa forma e depois analisar os resultados que a gente consegue para esses casos. Só que vocês têm que prestar atenção. O que vale aqui para z igual a zero, aqui vai valer para o ponto z igual a z0. Vocês não têm que esquecer desse fato, ok? Por exemplo, se para a sequência, digamos, vou escrever com outro, alfa n, z elevado a n, vale uma propriedade para módulo de z menor que, digamos c, ou alfa. Então, para a sequência alfa n, z menos z0 elevado a n, essa propriedade seria que, de fato, z menos z0 menor que alfa. Ou seja, a distância de z até z0 menor que alfa. Então, quando vocês vão trabalhar dessa forma, vocês têm que prestar atenção a esse fato, a traduzir as informações certas, ok? Bom, aqui vamos ter um exemplo e a gente quer estudar essa sequência, a convergência dessa sequência nos seguintes casos. Aqui temos alfa n é igual a n i sobre n fatorial e z0 é o ponto. De fato, a nossa sequência seria aqui n vezes i sobre n fatorial vezes z menos i elevado a n. Isso seria a nossa sequência das funções. Então, nós queremos estudar a convergência dessa sequência das funções, ou encontrar valores de z onde a sequência vai ser convergente e onde vai ser divergente. Então, pela observação, acima, vamos estudar a convergência da sequência ni sobre n fatorial vezes, em vez de z menos i elevado a n, vou estudar z elevado a n e depois vamos estender o resultado para outro, ok? Então, primeiro, vamos fixar um z em números complexos. Vamos supor que z, já fixamos um z em c e vamos continuar com isso. Então, depois que fixamos esse z, então vamos substituir e ver o que vai ser limite. Limite de n vezes i sobre n fatorial vezes z elevado a n, ok? Aqui já
n vai para infinito. Isso vai ser igual a quê? Olha, nós sabemos que o limite do n fatorial é ni sobre n fatorial vai ser quê? Vai ser de fato o limite do i sobre n menos 1 fatorial. Porque n fatorial é que n menos 1 fatorial vezes n. Só que esse n com esse n vai ser simplificado. Então isso daria aqui 0, certo? Só que aqui vai ser multiplicada por esse dá 0, essa parte dá 0, depois vai ser multiplicado z elevado a n. Então, dependendo de z, isso pode aumentar. Então, bom, se o módulo de z for menor que 1, isso daria 0. 0 vezes 0 seria 0. Mas se o módulo de z fosse maior que 1, o que aconteceu? Então, vamos estudar os dois casos juntos. E, em vez de trabalhar disso, vamos trabalhar com o módulo. Então, vamos trabalhar com o módulo dessa sequência. Limite de módulo de ni sobre n fatorial z elevado a n tende ao mais infinito. Não vou escrever mais n tende ao mais infinito, porque já sabemos que é isso. Então, isso seria o quê? Limite do... Bom, módulo de i dá 1, então seria n z, módulo de z elevado a n sobre módulo de n fatorial, também daria n fatorial. E aqui agora, isso seria igual a quê? Limite de módulo de z elevado a n, só que esse, como eu falei, isso aqui e então aqui temos n com n vai ser cancelado, então vamos ter módulo de z elevado a n sobre n menos 1 fatorial, e isso vai ser o quê? Módulo de z, limite do z já é fixo, a gente fixa o z, então podemos tirar módulo de z para fora, então daria limite de módulo de z elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial. E isso já sabemos que dá zero, não? Porque o crescimento de n menos 1 fatorial é muito mais que uma constante elevada a n menos 1. E como podemos demonstrar esse fato, mesmo que vocês já viram nas matérias de cálculo, vou demonstrar esse fato outra vez aqui. Bom, pessoal, como podemos fazer isso? Já sabemos que z é fixo, ok? Então, desde que z é fixo, existe um número natural, digamos, n0. Aqui n0, estamos considerando isso um número natural. Tal que módulo de z0 é maior ou igual que n0 menos 1, menor que n0. Então, se a gente toma n maior que n0, então, o que vamos ter? Se tomamos n maior que n0, aqui em cima, o que aqui em cima temos de fato até aqui, é módulo de z elevada, digamos, n, ó. Eu gostaria que fosse n-1 para simular exatamente o caso. Então, vou tomar aqui, deixe. Vou tomar isso aqui, n maior que n0 mais 1. Então, vou considerar isso até n-1. n-1. Então, o que temos? Aqui temos, portanto, n-1. E aqui embaixo temos que n-1 fatorial. Só que até aqui seria que n0 fatorial. Vou escrever tudo. Aqui embaixo todo é que n-1 fatorial. Ok? Só que
essa parte aqui, essa parte vai ser menor que 1. Por quê? Isso acontece porque módulo de z é... Não, desculpa, pessoal. Isso, na verdade, isso é maior ou igual que 1. Isso é maior ou igual que 1 e... Então, vou chamar isso C. Ok? Isso é uma constante C. Maior que 1. Só que para n maior ou igual que n0 mais 1, módulo de z sobre n seria menor que 1. Porque módulo de z é menor que n0. Então, módulo de z menor sobre n seria maior que 1. Então, todos os termos depois que isso, todos esses termos, deixa eu apagar aqui que eu tinha escrito. Então, todos esses termos depois vão ser, por exemplo, esse aqui vai ser menor que 1. Esse aqui vai ser menor que 1. Então, todos vão ser menor que 1. Portanto, isso vai ser menor ou igual que quê? Menor ou igual que C, a constante que temos aqui. E vou colocar o último, módulo de Z sobre N menos 1. Porque estão sendo multiplicados por números menor que 1. Então, resultará um número menor que 1. Agora, limite do C módulo de Z sobre N menos 1, quando N tende ao mais infinito, vai dar quê? Vai dar 0. Portanto, o lado direito converge para 0, o lado esquerdo é 0, então o teorema de confronto diz que de fato, teorema de confronto, o sanduíche, diz que implica limite do módulo de z elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial vai ser. Então, isso equivale. Então, e a gente já teve desde antes um teorema, desde as matérias anteriores, que limite de uma sequência Zn é zero, se e somente se limite do módulo de Zn é zero. Portanto, limite do módulo deu zero. E daí, limite da mesma sequência daria zero. Ou seja, limite do n i Zn sobre n fatorial vai ser zero. É que isso não depende do z, para qualquer z, pelo que vimos. E isso vai implicar que, então, limite de ni sobre n fatorial z. Agora, se nós substituímos z por z menos i, não vai mudar nada, não? Ou seja, z menos i elevado a n também vai dar zero para qualquer z em números complexos. Portanto, conseguimos demonstrar que essa sequência converge para zero em todo o plano complexo. Converge para a função zero, ok? Bom, agora vamos para o seguinte exemplo. Aqui temos, nesse exemplo, temos
a sequência, digamos, enésima raiz de NI vezes Z menos 2 elevado a N, ok? Então vamos estudar essa sequência. N pertence a N0, como se diz. Pessoal, presta atenção quando não é dado o ramo de uma potência complexa, então geralmente a gente considera o ramo principal. Com o ramo principal, trabalhando com o ramo principal de log. Então vamos estudar primeiro o limite dessa sequência. Ó. O que vai ser o limite de alfa n? Quando n tende para infinito. Isso vai ser limite do de fato ni elevado a 1 sobre n, quando n tende para mais infinito. Ok? Isso tem que dar 1, porque o caso de enésima raiz de n, nós sabemos que dá 1. Isso também tem que dar 1, só que vamos ver melhor porque está envolvido um número complexo. Temos i. Então, isso seria limite do e elevada, vamos usar a definição de potência, log de ni. Estamos usando o ramo principal. E n tende ao infinito. Não vou escrever cada vez. Então, isso vai dar que limite de e elevada a 1 sobre n, log de ni seria ln de módulo de ni, mais i vezes o argumento principal de ni. Ok? E isso vai dar que? Olha, módulo de ni, aqui, isso daria n. Então, seria e elevado a 1 sobre n, ln de n, mais i. O argumento ni está onde? Está aqui, ni. O argumento dele é π meio. Então, seria π meio i vezes π meio. Eu esqueci o limite. Ó. Então, limite disso. E isso seria quê? Isso seria igual a limite de e elevado a 1 sobre n, desculpa, ln de n sobre n mais i vezes π sobre 2, certo? E isso daria aqui, que a função exponencial é contínua, então o limite vai entrar. Então, limite n sobre n daria 0. E limite π sobre 2n daria 0. Então, isso daria aqui e elevado a 0. Daria 1. Ok? Então, nós conseguimos ver o limite da sequência, dos coeficientes dessa sequência é 1. Agora, outra vez, pela observação, acima, vamos estudar a convergência da série, da sequência alfa n, que nesse caso já vimos que é enésima raiz de ni vezes z elevado. E depois a gente vai traduzir tudo para essa sequência. Então, vamos ter que limite. Então, vamos fixar z. Fixe z em número complexo. E temos
Depois que fixamos, vamos ter que limite de n raiz de ni z elevado a n, ok? N tende a infinito. Bom, isso vai dar o quê? Isso vai dar, olha, vamos dividir, ó. Vamos dividir aos dois casos. Se módulo de z é menor que 1, então limite de módulo de z elevado a n dá 0. E isso implica que? Isso implica limite de z elevado a n dá 0. Limite de z elevado a n é 0. Limite de raiz, enésima raiz de n é 1, então limite enésima raiz de ni z elevado a n daria que 0. Então seria convergente. Só que se módulo de z é maior que 1 e z é diferente que 1, então maior ou igual que 1 e de z diferente que 1, então pelo um exercício da aula passada, limite z elevado a n não existe, ok? Esse limite não existe e usando a mesma forma que lá a gente demonstrava, ou seja, nós podemos ver se isso acontece. Vamos dividir primeiro ao caso, vamos considerar o caso que z é realmente se módulo de z é maior que 1, então o que acontece? Então, enésima raiz de ni z elevado a n não é limitada. E daí? Limite de ni z elevado a n não existe, ok? Então, no caso que módulo de z é maior que 1, não é limitada e isso diverge. E se, agora, se z é igual a 1, então temos limite de enésima raiz de z elevado a n. Que isso seria aqui? Isso seria 1, sempre. Isso vai dar aqui? Limite de enésima raiz de ni. Que vimos isso dá. Portanto, no caso que z é igual a 1, converge. Agora, só falta um caso. Se módulo de z é 1 e z é diferente que 1. Da mesma forma do exercício, vocês vão ver. Nesse caso, os pontos vão ver aproximando ao disco unitário, ó, e os pontos vão só dar volta aqui. Da mesma forma que a gente viu no exercício. Se vocês lembram, a gente teve um exercício que se módulo de W é 1 e W é diferente que 1, então limite de W elevado a N não existe. Isso já foi um exercício da lista. Então, da mesma forma, nesse caso, vamos ver que o limite de enésima raiz de ni não vai existir. N z elevado a n
Não existe. Ok? Então, encontramos os casos que o limite existe. O que temos então? Portanto, essa sequência converge se módulo de z é menor que 1 ou z é igual a 1. E nos outros pontos de complexo, como vimos, vai divergir, não vai ser convergente. E daí, pela observação que a gente viu lá em cima, enésima raiz de n e z menos 2 elevado a n converge. Agora, só substituir esse z por z menos 2. Módulo de z menos 2 menor que 1, ou seja, a distância de z. Isso vai ser o quê? 1, 2, 1. Ou seja, vai ser nesse disco de raio 1 dentro desse disco, e quando z menos 2 é 1, que seria z igual a 3, ou seja, nesse ponto 3 aqui. Então, é convergente só dentro desse disco e nesse ponto, e no resto vai ser divergente, ok? Agora vamos considerar a soma parcial gerada por essa sequência, não? Ou seja, S0 seria aqui. S0 eu vou chamar S0 de Z, porque vai depender do ponto Z. Vai ser alfa 0, ok? Depois S1 de Z vai ser que alfa 0 mais alfa 1 Z menos Z0. E dessa forma Sn de Z vai ser que alfa 0 mais alfa 1 Z menos Z0 mais vai até alfa n Z menos Z0 elevado a n. E prestem atenção, porque esse nz vai ser um polinômio. Então, desde que é um polinômio, então, domínio dela vai, considerando como uma função, vai ser todo plano complexo. Ok? E, então, essa vai gerar quê? Essa série, essa sequência das somas parciais vai gerar uma série dessa forma, ó. Gera a série alfa n z menos z0 elevado a n. N de 0 a infinito. E essa série que chama a série de potências centrado em ponto z0. Esse z0 então é importante, que se chama centro dessa série. Então dizemos que a sequência ou a série gerada por somas parciais SNZ dessa sequência aqui, chama-se série de potências de centro em Z0, ou simplesmente a gente diz centrada em Z0. E denotamos por essa notação que estamos vendo aqui, que eu escrevi aqui também, ok? Então, esses alfa n se chamam coeficientes dessa série, e como vocês podem ver, em todas essas somas parciais, alfa 0 é o termo constante. Então, alfa 0 se chama termo constante da série. Ok? Porque vamos ter z menos z0 elevado a 0, que daria 1. Então, temos termo constante e temos os coeficientes alfa n. Agora, outra vez, essa sequência vai ser convergente se a sequência, essa série de potência vai ser convergente se a sequência das somas parciais fosse convergente, não? Que o limite seria exatamente o limite de Sn de Z. Então, outra vez, a importância sobre essa série seria observar ou encontrar conjunto dos valores de Z onde a série vai ser convergente, não? Sobre uma coisa, pelo menos, vamos ter certeza que em ponto Z igual a Z0, a série vai ser convergente. Por quê? Porque, pelo fato que vimos lá em cima,
Esse 0 de Z0 vai dar quê? Alfa 0. Esse 1 de Z0 vai ser quê? Olha, se olhamos aqui, esse 1 de Z0 menos Z0 daria 0, então outra vez seria alfa 0. Esse N de Z0 também. Isso vai dar 0, isso vai dar 0, então seria só alfa 0. Ou seja, esse 1 de Z0 é alfa 0 e da mesma forma, esse N de Z0 vai dar quê? Alfa 0. Portanto, a série vai convergir para quê? Para alfa 0, ou seja, limite de Sn de Z0 vai dar quê? Alfa 0. Portanto, a série converge para alfa 0. Então, sempre uma série de potência vai ser convergente no seu centro. Ok? E vai convergir para o termo constante. E como outro exemplo, podem considerar exemplo 4.3, se não me engano, da aula passada. A gente teve uma série dessa forma. A gente estudou a série z elevado a n, n de 0 até infinito. E o que a gente observou sobre essa série? A gente viu que isso vai ser 1 sobre 1 menos z, se módulo de z é menor que... Ou seja, nós temos aqui que uma série de potências centrada em Z0 o quê? É 0. Então, é uma série de potências que converge para a função 1 sobre 1 menos z, sempre que o módulo de z é menor que 1. A gente viu isso no exemplo 4.3. Ou seja, essa série vai ser convergente dentro disco unitário. Aqui é 1, 1. Então, desse disco unitário vai ser convergente, absolutamente convergente, como vemos. E fora dele vai ser divergente. Ó. Também sobre o bordo também vimos que vai ser divergente. Portanto, temos esse fato aqui. E outra vez uma observação, como uma observação que também vimos sobre sequências, ó. Se temos uma série de potências da forma alfa n z menos z0, se fazemos a mudança w igual a z menos z0, vamos ter a série alfa n w elevado a n. Então, da mesma forma que fizemos para a sequência, aqui também podemos fazer a mesma forma. Em vez de estudar a série alfa n z menos z0 elevado a n, essa série de potências, podemos estudar que é centrada em z0, isso aqui. Podemos estudar essa série alfa n z elevado a n, que é centrada em 0 e talvez seja mais simples para escrever e trabalhar com ela. E depois generalizar os resultados para essa série. Por exemplo, vamos falar sobre a série de z menos i elevado a n. N de 0 até infinito. Nós vimos aqui série z elevada a n. Então, usando esse fato, a série z menos i elevada a n é absolutamente convergente quando sim. Aí é módulo de z é menor que 1. Aqui seria se módulo de z menos i é menor que 1. Ou seja, o centro de ponto 1 vai para, aqui é o ponto i. De ponto 1 vai para o ponto i. Ou seja, vamos ter, o centro vai para agora o ponto i. Então, a sequência vai ser convergente nesse disco de raio 1, centrada em, ok? Esse é um disco de raio 1. Portanto, vocês vão ver mais para frente que a gente vai usar esse fato várias vezes.